Você já se pegou tentando entender a história de um filme, mesmo depois que ele acaba? Eu apostaria que sim. Hoje em dia, filmes que não entregam sua narrativa de maneira mastigada são comuns. Muitos deles são memoráveis e geram ótimas discussões. Conhecidos como puzzle films, ou filmes quebra-cabeça, esses longas subvertem a maneira linear da narrativa clássica, obrigando nossa mente a juntar as peças para dar algum sentido à história ali contada. No vídeo de hoje, eu analiso um deles, Rashomon, filme de 1950 dirigido por Akira Kurosawa, um clássico do cinema japonês. Passado no Japão feudal, o longa mostra diferentes pontos de vista sobre um roubo, que resultou no assassinato de uma das vítimas. Então vamos entender um pouco mais sobre esse tipo de filme. Um filme pode ser considerado quebra-cabeça por diferentes motivos. Alguns mexem com a percepção do espectador, e outros brincam com a narrativa por conta de alguma dificuldade da personagem protagonista. No entanto, todos têm o mesmo propósito: desorientar ou confundir quem assiste. Isso dá certo porque a pessoa embarca nesse desafio, querendo desvendar o mistério que foi apresentado. Esse tipo de narrativa já existe há bastante tempo, principalmente na literatura, mas segundo Thomas Elsasser, teórico alemão, ela só se popularizou no cinema a partir de uma espécie de crise na relação espectador-filme, onde o público não estava mais satisfeito em ficar numa posição passiva, somente assistindo ao desenrolar de uma história. Alguns clássicos utilizam esse recurso, que se mantém forte até hoje e é parte integral da obra de alguns cineastas como Alfred Hitchcock, David Fincher e M. Night Shyamalan. I see dead people. Podemos citar algumas características mais comuns que aparecem nesses filmes como narrativa não linear, embaralhando a ordem dos acontecimentos, diferentes pontos de vista de personagens sobre a mesma situação, dificuldade cognitiva da protagonista em entender os eventos à sua volta, incapacidade dessa protagonista em distinguir o real do imaginário, ou dificuldade dela em entender sua realidade, que pode se cruzar com outra em paralelo. Fato é que esses filmes fazem a gente se sentir dentro deles de alguma forma, ativamente construindo as respostas em nossas mentes e ajudando com a conclusão daquela história. Muitos deixam o final em aberto, gerando um debate posterior e tornando uma nova visita a eles mais interessante, aguçando nossa curiosidade na busca por mais pistas. E por que considero Rashomon um filme quebra-cabeça? Por conta dos diferentes pontos de vista que falei no começo do vídeo, que vão tornando impossível entender o que aconteceu de fato naquela floresta. Cada pessoa registra algo que presenciou de maneira diferente em sua memória, criando a própria verdade. Vamos ver agora como se desenrolam esses diferentes relatos. Rashomon começa com 3 homens se abrigando da chuva forte num portal destruído. 2 deles, o lenhador e o monge, acabam de sair de um julgamento e estão atordoados sem entender o que presenciaram. O terceiro homem, o plebeu, começa então a questionar sobre o ocorrido. Por ser a única personagem sem envolvimento com o caso, ele personifica o espectador, buscando entender toda a situação e fazendo o filme evoluir através de suas perguntas. O filme mostra flashbacks do julgamento, intercalados com 4 versões do assassinato, contadas pelo lenhador com base nos relatos dos envolvidos. O julgamento começa com a fala das 3 testemunhas do caso: o lenhador, que conta como encontrou o corpo, o monge, que esteve com o morto e a esposa um pouco antes, e o policial, que conta como prendeu o bandido. O bandido interrompe e prossegue com sua versão, começando a primeira reconstituição da tragédia. Ele diz que estava descansando quando viu o casal passar. Ficou com o desejo da esposa e armou um golpe para cima dos 2. Conseguiu amarrar o marido, estuprou a esposa na frente dele e virou-se para ir embora. Ela o para, exigindo um duelo entre os homens pela sua honra. A luta acontece e ela aproveita para fugir. O marido perde e termina morto. A segunda versão é da esposa, que começa pelo momento do estupro. Ela afirma que o bandido fugiu após o ato, deixando-a sozinha com o marido. Ele a espanca, acusando-na de não ter resistido à investida. Enlouquecida pela dor, mata o marido e foge, sendo encontrada pela polícia depois. A terceira versão é a do marido morto, contada através de uma médium.
Ele diz que o bandido queria levar embora sua esposa após violá-la. Ela concorda e insiste na morte do marido. O bandido se enfurece, recusa e bate na mulher. Ambos fogem em separado. O marido se suicida com o punhal dela e afirma que depois de morto, sentiu alguém retirar a arma de seu corpo. Voltamos ao presente do filme no portal, e o plebeu percebe que faltou algo no relato do lenhador. Pressionado, ele se corrige e conta que não só encontrou o corpo, mas presenciou toda a cena. Após o estupro, o bandido se ajoelhou em frente à esposa, implorando que fugissem juntos. Ela se diz incapaz de decidir, exigindo um duelo entre os homens. Eles relutam, mas acabam indo em frente e o bandido mata o marido. A esposa foge enquanto eles estão distraídos e depois o bandido faz o mesmo. A sinceridade do lenhador é questionada pela possibilidade do roubo do punhal e pela hesitação em procurar a polícia. Após os 4 relatos, o filme não afirma se alguma das versões é verdadeira. Ficamos como lenhador, sem conseguir dar algum sentido definitivo a isso tudo. Claro, nós podemos debater e procurar pistas para tirar nossa conclusão, mas no final sempre vão existir respostas diferentes e nenhuma delas é errada. Essa discussão gerada por Rashomon e por boa parte dos filmes quebra-cabeça é uma das coisas que mais gosto ao consumir uma obra. Se o filme nos desse a resposta exata do que aconteceu naquela floresta, perderia boa parte de sua potência. O que ele propõe é algo além disso, um olhar sobre a mente humana, sobre a percepção pessoal de uma situação vivida e o instinto de autopreservação. Os relatos das 3 personagens envolvidas diretamente são suspeitos, mas Kurosawa foi brilhante em também deixar o testemunho do lenhador dessa maneira. Todos os 4 querem ser enxergados como vítimas das circunstâncias e tornar suas ações justificáveis. Se distorcem a história de propósito ou foi sua percepção quem fez isso, não temos como saber. E é nisso que o filme dialoga tão bem com o espectador. Assim como as personagens, nós podemos enxergar uma mesma obra de maneira diferente, seja por focar num detalhe ou outro, seja por nossa vivência única. Ele faz dessa maneira um belo retrato da subjetividade humana e sua complexidade. Os filmes quebra-cabeça são parte importante da 7ª arte, já há várias décadas nos desafiando como espectadores, gerando reflexões e nos inserindo de alguma forma na narrativa. Vários clássicos podem fazer parte dessa categoria, e Rashomon é sem dúvida um deles. Mostrando 4 pontos de vista sobre um caso, ele não se propõe a nos dar uma resposta mastigada, mas sim gerar reflexão sobre nós. Todo o filme parece ter um ar pessimista sobre a humanidade, mas o único gesto a seu final contradiz isso. O lenhador adota um bebê que foi abandonado no portal. Kurosawa expressa esse otimismo pelo monge, ao dizer que teve sua fé na humanidade restaurada por conta desse ato. Por toda a questão que se propõe a levantar, Rashomon tem seu nome escrito na história do cinema, e como toda grande obra, se tornou atemporal. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido o vídeo de hoje. E se você gostou, deixa seu like aqui e se inscreve no canal para receber mais vídeo ensaios no futuro. E se você quiser comentar alguma coisa sobre Rashomon ou sobre a obra do próprio Akira Kurosawa, pode deixar um comentário aqui embaixo ou me procurar nas minhas redes sociais, que estão listadas aqui na tela. É isso aí e até a próxima!